Oi, gente, aqui é a Pamela Souza e esse é o canal Amigo Nick. Bom, no vídeo de hoje, vamos continuar a fazer o nosso rinoceronte. No vídeo anterior, nós fizemos a cabeça e o corpo. Nesse vídeo, vamos fazer as orelhas, os chifres, o rabinho e a união das peças. Vamos então começar com as orelhas. Bom, para as orelhas, vamos utilizar o mesmo fio e a mesma agulha que usamos tanto na cabeça quanto no corpo. Começamos com o anel mágico. E dentro do anel mágico, colocamos 6 pontos baixos. Pronto, fechou. E eu venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Esse um ponto baixo é o primeiro ponto da nossa carreira seguinte. E eu vou marcar esse ponto. E eu vou voltar na base dele e vou fazer outro ponto baixo. Isso seria o aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E vou fazer isso por toda a carreira. Se na carreira anterior eu tinha 6 pontos baixos, ao final dessa eu vou ter 12 pontos. Pronto, eu terminei essa carreira. Vamos para a próxima. A próxima, ela não vai seguir com aumentos divididos de formas iguais. Ela vai caminhar um caminho reto e depois vamos fazer os aumentos. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro ponto, um ponto baixo e eu marco esse um ponto baixo. Como o primeiro ponto da carreira seguinte. E eu vou caminhar com 6 pontos baixos, sem fazer nenhum tipo de aumento ou diminuição. Eu fiz o meu primeiro aqui. Pronto, fiz meus 6 pontos baixos, me sobrou 6 pontos na carreira de base para trabalhar. E nesses 6 pontos eu vou fazer aumentos, que são os 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Vou fazer isso até o fim da carreira, ficando com um total de 18 pontos nessa carreira de base. Vou terminar aqui e já volto para continuarmos. Bom, terminei aqui a carreira, ela ficou dessa forma. Tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu marco esse ponto como primeiro ponto da carreira seguinte. E agora eu vou repetir o mesmo padrão, vou fazer 6 pontos baixos. Pronto, terminei os 6 pontos baixos e me sobrou agora 12 pontos de carreira de base. E nesses pontos é onde eu vou fazer o aumento. Eu vou seguir o intervalo de um ponto baixo e o aumento. E vou fazer isso até o final da carreira, repetindo isso. Um ponto baixo e um aumento. Terminando essa carreira com um total de 24 pontos. Vou fazer essa carreira aqui e já venho para continuarmos. Bom, terminei a carreira, ela ficou assim. E agora vamos para a próxima carreira. Tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo. Eu volto com o marcador, marcando esse ponto como o primeiro da carreira. E eu vou repetir a mesma coisa, vou caminhar com 6 pontos baixos. Bom, eu fiz aqui meus 6 pontos baixos e me sobrou na carreira de base 18 pontos. Então, agora eu vou começar a seguir a sequência de aumentos. Vai ter um intervalo de 2 pontos baixos para o aumento. E eu vou repetindo isso até o final da carreira. 2 pontos baixos e o aumento. Ao terminar essa carreira, eu vou ter um total de 30 pontos. E terminando essa carreira,
já pode cortar o fio, deixando ele longo pra costura. Eu vou terminar aqui a orelha, já volto pra mostrar como ela fica pronta. Bom, com as orelhas terminadas, elas ficam dessa forma. Fica parecendo como se fosse uma conchinha. Bom, agora vamos fazer os chifres. Bom, para os chifres, vamos precisar de uma linha da mesma espessura, a mesma agulha, e a linha é bom que seja num tom de branco ou de marfim. Bom, vamos começar com o anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E posso fechar aqui o anel mágico. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo e posso marcar esse um ponto baixo com o ponto da carreira seguinte. E eu volto na base desse ponto baixo e faço um ponto, tornando ele um aumento. E volto novamente para a base desse mesmo ponto, fazendo outro ponto, deixando como se fosse um aumento triplo, que são 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Eu fiz esse aumento triplo, eu posso seguir com um ponto baixo para cada ponto que me resta. Me sobrou 5 pontos da carreira de base, então eu vou fazer os 5 pontos. Pronto, já terminei. Tiro o marcador. Primeiro ponto. Um ponto baixo. E eu volto com o marcador, marcando esse ponto como o primeiro ponto da carreira seguinte. E essa carreira, nós vamos fazer ela sem aumento nem diminuição. Apenas um ponto baixo para cada ponto de carreira. Tendo um total de 8 pontos. Fazer essa carreira aqui e já venho para continuarmos. Bom, terminei aqui a carreira. Tiro o marcador. Primeiro ponto. Um ponto baixo. E eu volto com o marcador. E agora, vamos seguir da seguinte forma. Eu fiz esse primeiro ponto baixo. Eu venho no ponto seguinte. E faço outro ponto baixo. E nesse ponto eu volto, faço mais um, fazendo aumento, e volto novamente no mesmo ponto, tornando o aumento triplo. Dessa forma, e agora eu caminho com um ponto para cada ponto de carreira de base, sendo que me sobraram 6 pontos. Eu vou então caminhar com esses pontos e já venho para continuarmos. Bom, terminei aqui, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto aqui com o marcador. Essa carreira vai ser reta, ou seja, não vai ter aumento nem diminuição, sendo um ponto para cada ponto da carreira de base, tendo um total de 10 pontos no total, claro. Eu vou seguir, então, fazendo esses meus pontos e já volto para continuarmos. Bom, terminei aqui, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto com o marcador. Agora, vamos fazer da seguinte forma. Eu fiz um ponto baixo, próximo ponto da carreira de base, um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixo. Nesse último ponto baixo que eu fiz, eu retorno para fazer o aumento e volto mais uma vez para fazer o aumento triplo. Então, eu fiz 2 pontos baixos e o aumento triplo, e agora eu continuo caminhando, fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base, tendo um total de 7 pontos. Então, eu vou terminar aqui e já volto para continuarmos.
Bom, terminei aqui a carreira, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto com o marcador. E agora vamos novamente fazer carreira reta, sem aumento nem diminuição, tendo um total de 12 pontos. Eu vou então fazer aqui minhas carreiras e já volto para continuarmos. Minhas carreiras não, perdão, minha carreira. Bom, terminei aqui a carreira, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, eu volto aqui com o marcador. Vamos seguir da seguinte forma. Fiz um ponto baixo, faço o segundo, faço o terceiro. Deixei 3 pontos seguidos e agora eu venho e faço o meu aumento triplo. Fiz aumento triplo e agora eu caminho um ponto para cada ponto da carreira de base, tendo um total de 8 pontos. Bom, terminei aqui a carreira, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto com o marcador. E novamente, vamos fazer uma carreira reta, sem aumento nem diminuição, uma carreira com total de 14 pontos. Vou fazer aqui e já volto para continuarmos. Bom, terminei aqui, tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto com o marcador. E agora vai ser da seguinte forma. Fiz meu primeiro ponto, faço o segundo, terceiro e o quarto, e agora eu faço o aumento triplo. Terminei meu aumento triplo e agora eu caminho com um ponto para cada ponto da carreira de base, tendo um total de 9 pontos. Bom, terminei aqui a carreira e agora vamos para a nossa última carreira. Primeiro ponto, um ponto baixo, eu posso marcar esse um ponto baixo. Vamos seguir assim, fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 e 5, e eu faço um aumento triplo. Fiz meu aumento triplo e agora eu posso caminhar com um ponto para cada ponto da carreira de base, tendo um total de 10 pontos até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu já posso cortar o fio, deixando ele longo para a costura. Bom, e assim ficou o nosso chifre. E agora vamos fazer o nosso outro chifre, que é um pouco menor que esse. Mesma linha, passo o anel mágico e coloco 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. E posso fechar esse anel mágico. Primeiro ponto, um ponto baixo, e eu posso marcar esse ponto como o primeiro ponto da carreira seguinte. E eu volto nesse mesmo ponto para fazer o nosso aumento triplo, que são 3 pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base. Fiz meu aumento triplo nesse primeiro ponto da carreira e continuo seguindo, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira, tendo um total de 5 pontos baixos até o final da carreira. E ficou dessa forma. Tiro o marcador, primeiro ponto, um ponto baixo, e eu volto com o marcador. E agora vamos fazer carreiras retas, sem aumento nem diminuição, as carreiras com 8 pontos baixos. É um total de 4 carreiras, repetindo 8 pontos baixos. Eu vou então fazer essas 4 carreiras
E ao terminar essas 4, eu simplesmente corto o fio, deixando ele longo para costura. Bom, e o segundo chifre fica dessa forma. Então, vamos começar agora a parte da costura do nosso rinoceronte. Bom, então vamos iniciar a costura do nosso rinoceronte pelas orelhas. Eu já costurei essa orelha para adiantar e apenas posicionei essa mais ou menos onde eu quero que fique. Ela tem que ficar mais ou menos dessa distância para ficar legalzinho. Bom, essa orelha eu só posicionei e saí de um intervalo a outro. Bom, iniciamos a costura. Eu já tô com a orelha presa. Eu venho nas 2 argolas do ponto da carreira de base seguinte que eu tenho aqui. Passo agora a agulha nesses 2. E eu entro no ponto da carreira de base, da onde a linha está saindo, e saio um ponto acima. E eu vou refazer isso por 6 pontos baixos, mas contando a parte que eu prendo como primeiro. Então, eu fiz o primeiro, agora eu fiz o segundo, e vou caminhar até ter um total de 6. 3. 4. Lembrando de apertar bem. 5. 6. Fiz os meus 6, mas antes de entrar com a agulha aqui, eu dou aquela boa apertada. E agora eu vou entrar com a agulha e vou sair aqui atrás da orelha. Eu vou baixar essa curva que eu tenho aqui da orelha, vou ver aonde que ela encosta o anel mágico. Apertando o anel mágico, onde que ele encosta aqui na cabeça. E onde ele encostou é onde eu vou sair com a agulha. Por quê? Porque eu quero a orelha fazendo essa curva pra ficar legal. Senão, se eu só prendesse 6, ela ficaria dessa forma. Não ficaria legal. Então, joguei a linha aqui pra trás. Eu venho aqui onde tem o anel mágico. Ele tá aqui, não sei se dá pra ver. Aqui. Eu vou entrar no ponto de baixo, onde tá saindo essa linha que a gente tem aqui. Eu entro onde tá a linha e saio com a agulha dentro do anel mágico. Não sei se dá pra entender? Muito bem. E aperto bem. Entro na linha, entro com a agulha onde eu saí com a linha e jogo aqui pra frente, que é onde eu vou fazer o nozinho. E aperto bem, pra ficar bem unida a orelha na cabeça. E fica dessa forma quando a gente faz essa parte de juntar a parte de trás da orelha com a cabeça. E aqui mesmo, eu posso fazer um nó da orelha do hipopótamo. Faço 2 nó para garantir, deixando o anterior bem apertado para não marcar. E posso chegar para dentro da cabeça do nosso hipopótamo. E posso cortar. Essa linha, vamos fazer da seguinte forma. Eu pego a agulha de crochê, entro aqui mais ou menos numa distância boa e saio com a agulha exatamente onde a gente saiu com a agulha quando a gente estava costurando, onde tem aquele pontinho da união. Eu pego a linha e puxo pra dentro da cabeça com a agulha de crochê. E fica assim. Bom, agora vamos pra costura do chifre do nosso rinoceronte. Bom, eu tô aqui com um chifre maior, ele eu costuro primeiro. Eu tenho, quando eu dobro ele, procure dobrar ele exatamente onde fica os aumentos triplos nessa parte. Assim, essa parte fica reta e essa aqui é que vai ficar mais triangular. A parte que fica reta vai ser a parte mais colada ao focinho. Dessa forma.
Então, como a linha está nessa parte, exatamente aqui, onde a gente tem o anel mágico, é onde eu entro com a agulha. Eu tento manter isso o mais reto possível. E a costura vai seguir o mesmo padrão, repetindo até eu chegar ao final dele. Eu tô com a agulha, eu tô com a linha que saiu do nariz. Eu pego as duas argolas do ponto da carreira de base do chifre e eu entro no intervalo do nariz e saio um acima. Eu vou fazer isso por todo o caminho do chifre. E o lugar que eu tenho que entrar no nariz e sair, eu vou sabendo quando eu posicionar o chifre aqui. Ó, vou repetir mais uma vez. Tô com um chifre, eu entro aqui nas duas argolas do ponto da carreira de base. Aí eu entro no intervalo e saio no seguinte, aonde eu vou ter alcance para o próximo ponto da carreira de base do chifre. E eu vou contornar dessa forma todo o chifre. Eu não vou mostrar a costura completa do chifre, porque eu vou só repetir o mesmo processo, Não vai ter nenhum momento nada diferente. A única coisa que pode acontecer é eu ter que passar mais de uma vez no mesmo intervalo daqui do focinho do rinoceronte. Isso provavelmente vai acontecer na hora que fizermos essa parte. Mas uma dica que eu dou é procurar não perfurar os pontos do nariz, porque vai ficar mais aparente. E o importante na parte da costura é ter um acabamento limpo. Eu vou então terminar a costura aqui do chifre, porque eu ficar falando e virando, eu vou tirar a costura de foco e eu posso também costurar esse chifre torto. Então, eu já volto com esse chifre já costurado, com um nó, o fio pra dentro e o nosso segundo chifre já com a linha passada na agulha. Bom, tá aqui a costura pronta do chifre. E agora vamos costurar o chifre menor. Bom, me sobrou mais ou menos essa distância aqui, entre o chifre e a testa. E é nessa distância que eu tenho que encaixar esse chifre menor. Eu venho aqui bem na base, onde foi feito os pontinhos do chifre maior. E saio no intervalo seguinte. E o mesmo padrão eu vou repetir. De um intervalo a outro, pegando as duas argolas do ponto da carreira de base do chifre, para manter um acabamento mais limpo. E eu vou contornar esse chifre, respeitando esse limite que eu tenho aqui até a testa do nosso rinoceronte. E apertando bem, para ficar mais limpa a parte da costura. Espero que tenham entendido. A parte da costura é difícil de mostrar para vocês. Ainda mais um trabalho grande desse aqui. Nós vamos simplesmente contornar esse chifre pelos pontos que nós temos aqui disponíveis. Eu vou então terminar aqui, ainda mais que a agulha saiu da linha, e já volto com esse chifre costurado. Bom, terminando a costura do nosso rinoceronte, ele fica dessa forma. E agora vamos à união da cabeça ao corpinho. Essa parte vai ser a parte mais difícil de mostrar para vocês, por conta do tamanho da cabeça para esse corpo. Mas eu vou tentar explicar o mais claro possível para vocês. Bom, primeiro pegamos a parte da frente do nosso corpinho, que é essa parte aqui mesmo. É difícil de identificar. E posicionamos onde queremos a costura do corpo à cabeça. Vamos tentar costurar o mais reto possível. Essa é a parte que eu falo que é difícil de explicar para vocês, por conta de não conseguir posicionar tão corretamente. E a chance de sair torta a costura, para mim, é grande. Bom, eu dei uma girada aqui para saber a posição correta de costurar. Achei, e como eu tô com a linha
No corpo, eu venho com a agulha e passo de um intervalo a outro na cabeça, na posição que tem que ficar. É bom não tirar o corpo junto à cabeça, para você não perder a posição correta, correndo o risco de costurar torto. Mas como eu estou gravando, não tem como fazer isso, fica um pouco mais difícil. Bom, eu vou repetir o mesmo processo do chifre. É o processo que eu procuro fazer em todas as minhas costuras. Eu venho sempre pegando as 2 argolas do ponto da carreira de base, no caso, é o do pescoço do nosso rinoceronte, e respeitando, passando de um intervalo a outro, não perfurando os pontos. Isso faz com que tenhamos um acabamento mais limpo. E a cada ponto, apertando bem, para não ficar muito aparente. Eu vou fazer isso contornando todo o pescoço, cabeça, e já volto para mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu não tenho como mostrar isso ponto a ponto, porque se eu for costurar assim, eu vou ter que ficar mexendo toda hora e vai sair de foco. Então, eu vou costurar aqui o corpo, a cabeça, e já venho para mostrar para vocês como é que ficou, para nós fazermos também a cauda do nosso rinoceronte. Bom, depois da união do corpo à cabeça, ficamos com ele dessa forma. Bom, agora vamos fazer o rabinho do nosso rinoceronte. Para o rabinho, vamos precisar de 3 fios do mesmo tamanho. Eu não tenho um tamanho assim para indicar, o tamanho que eu peguei é da pata até a orelha, 3 fios. E vou posicionar bem no meio do bumbum do nosso rinoceronte. Tem aqui bem no meio. Eu tenho da união das patas, eu vou contar 1, 2, 3, 4. E bem no meio, eu vou entrar com a agulha de crochê, de intervalo, e sair no seguinte. Pego os 3 e passo nesse intervalo a outro. Ficando com 3 fios de um lado e 3 fios do outro. E eu vou centralizar isso. Bom, o rabo do rinoceronte é um rabo bem fininho. Esse é o rabo que eu uso para fazer tanto rinoceronte, quanto hipopótamo, quanto elefante, que são aquele rabo bem pequenininho. Eu vou fazer da seguinte forma: separar 2 fios para cá, 2 fios no meio e 2 fios para cá, e eu vou fazer uma trança. Um comprimento que eu acho bom. Eu não faço o comprimento até o final da pata, que eu não quero o rabinho caindo no chão. O rabo deles é bem pequenininho, mais ou menos até aqui, ó. Voltou um dedo até o final da cauda. Aí eu vou pegar um fio que sobrou, vou contornar, passei com o meu dedo junto, e eu passo agora no meio para fazer um nozinho. Aí eu pego outro fio e faço a mesma coisa. Eu vou reforçar isso com cola na parte de trás, para garantir que esse nó não saia. Mas, a parte da cola acho que eu não preciso mostrar, vou simplesmente pegar um pouquinho de cola e passar. Corto. E tá pronto o rabinho do nosso rinoceronte. E agora sim, ele está totalmente terminado. Vou mostrar a diferença de um pro outro aqui. Esse fio único de linha comum, Tex 295, tem várias marcas que tem esse fio. E agulha 1.75. E esse com barbante 6, a Tex dele eu não me lembro agora, eu acho que é 800 ou 900, alguma coisa. E agulha 3 milímetros. Olha a diferença de um pro outro. Bom, se você gostou da receita do nosso rinoceronte aqui, clique em gostei, inscrevam-se aqui no canal, para não perder as receitas futuras que vai ter aqui. Se você tiver uma dica de algum bichinho que eu possa fazer, deixa aqui nos comentários.
Até a próxima. Tchau, tchau.